Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Galeão. Desta vez temos aqui um convidado especial, Senhor Sal, apresenta-te. Olá, senhor Sal, sou o Salvador. Não sei Grande como campeão. apresentar. Sou o Salvador e sou do Sporting. Obrigado ao Galeão pelo convite. E Pai, autor. é de quinta ou sexta vez que ele aparece no canal. Inclusive escreveu a música de Jokeres, como temos sempre que referir. Sempre, para sempre. Yeah. Yeah. E aqui está. Foi à luz connosco, portanto, tem a nossa perspectiva, pelo menos a perspectiva do Away. Portanto, falar um bocado disso também, Imparcial. já que nem todos Olá, conseguimos Salvador. ir. Olá, E Tomás. olha, e é exatamente aí Do Alcoólicos Anónimos, muito bom. é exatamente aí por onde eu gostava de começar. Tomás, gostas sempre de fazer esta introdução Ah, e é. tu que foste o único de nós que não foi à luz, diz-me como é que foi Muito viver bem. este derby. Epá, não foi tão emocionante como vocês, mas estava mesmo, epá, posso dizer que vi o jogo, também vi o jogo em pé como vocês, apesar de estar em casa, Viste em pé? porque 90 vi em pé, minutos. não conseguia. Vestia pé. Sentei-me ao intervalo. Tipo, andava, nem sequer era parado, mano, era tipo a andar de um lado para o outro, eu não conseguia. Estava mesmo tipo a tremer, nem conseguia comer, tipo, fiquei, estava cheio de fome, mas não conseguia comer. E pá, foi muito duro. Foi muito duro. Isto foi o dia mais nervoso da minha vida. Não Eu não quero sei quão repetir. informal querem fazer o podcast, mas eu quero te perguntar como é que estavas com fome se saíste de um curso de SUS. Mas aquilo acabou tipo à uma. Ah, ok, ok. E a piada é que eu fui fazer um workshop de sushi antes do jogo de manhã. Por isso é que não foste toda. Workshop, tipo, aprender a fazer? Aprendi, e aí depois comi aquilo que fiz. E estava bem Estava feito, bom? atenção. Estava bom. Muito Bem. bem. Mas já não, foi emocionante. Olha, uma cena, eu estava a ver com dois amigos que não eram de parte interessada do, do jogo, estava-se um bocado a cagar. E pá, é bem irritante, porque eu estava tipo ali a sofrer e parecia um maluquinho, que era o único que estava tipo interessado no jogo. Eles estavam a falar de cenas bem à toa, tipo a comentar coisas bem táticas, e eu tipo, passa a bola, meu, estúpido. E, tipo, era bem estranho. Eles não estarem a partilhar da mesma dor e do mesmo sofrimento. Eu normalmente só vejo jogos com vocês e tipo, senti-me um maluquinho, basicamente. Portanto, estranho, foi essa a minha perspectiva. Mas agora eu estou com dúvida aí da vossa, porque pronto, deve ter sido grande a Ok. festa. Estavam com os batimentos aí a 150, lá o que é que era. 150 de média, 190 o pico. Isto realmente é mesmo. 192. 192 o pico. Isto vai-me matar no dia. 192. Isto é tipo morto. Qual é o. O Então, Assim, máximo. o mais ou menos. Qual é o máximo? o máximo varia de pessoa para pessoa, mas eu acho que é 220, tirando a tua idade. Menos idade. Bem, Ok. Ricardo. Então, Vamos aí. estavas quase. Estava quase. Mais um batimento e já Não, é. não, não, isso, Podias. ou seja, ele estava quase em esforço máximo. É impressionante, uma pessoa que está Parecia que parada, estava a digamos assim, correr. Parado. estava em esforço máximo. Parado, quer dizer. Pronto, Estava a estava a dar correr. saltos. Bem, mas Mas pronto. como estavas a Força, a dizer, vossa infelizmente perspectiva. não arranjámos quatro bilhetes. Tínhamos dois e na véspera conseguimos um terceiro aqui para o Diogo. Ah, e olha, era daqueles jogos que íamos sentir bastante mal se não tivéssemos lá todos a ter sido campeões, portanto vai saber melhor para a semana. Eu posso dizer, eu preferia que tivesse mexido já. Ficava a reservar o vosso Não sei lugar simpático para por que. ti, eu também, mas pronto. Mas obrigado, obrigado. Muito bem, então Bem, o vamos jogo. começar. Exato, vamos dar início ao jogo. Mas quer dizer, antes disso, acho que podemos partilhar aqui a nossa experiência ontem só do cortejo. Foi bastante Claro, positiva. Quem mano, isso quiser aí ver, não vai. quem Força. ainda não viu, pode ir ver ao vlog. Ainda assim, dizer que o Afonso Cascão e não sei se o Sal também entrou à mesma hora, mas eu e o Diogo conseguimos Eish. entrar antes. Mas pelo Eu que ouvi entrei dizer, bastante antes até. O Afonso e o Sal só conseguiram entrar depois do apito inicial e quase que perderam o gol do Trincão. Sim, Fala-me quase sobre mesmo. isso, Entramos Afonso. aí. Diria que entramos só aí aos 3 minutos. Eu juro por tudo, a primeira coisa que eu estava a subir as escadas, a chegar ao lugar, a primeira coisa que eu vi deste jogo foi o passe do Eu Quero para o Trincão. Foi o primeiro toque na bola. Yeah. Portanto, As escadas, mano. graças a Estavas Deus. tipo. Estavas a Estava a subir. subir. Fogo. É. E Sensacional. muita gente viu lá fora o gol. Não só gente que tinha bilhete duplicado, Lá Viu? fora não devem ter visto, mas sim ao ver o gol. Olha, gajo, cómico. Bem jogado. mas não, sim, houve.
pelo menos conheço várias pessoas, e várias pessoas também sequer entraram, tinham um bilhete duplicado, apesar de não nem Eu vi ter na essa televisão, possibilidade. as televisões mostraram duas gajas que foram à televisão dizer que compraram no Viagogo Sério? e chegaram lá e já tinha sido utilizado. Não, mas Sim, havia mesmo pessoas com bilhete a minha válido Pagaram que não frente 80 estava a dar. euros, e isso também pagaram 80 aconteceu. euros. Não sei se elas estão a ver, mas fiquei triste por Duvido muito vocês. que tenham pago só 80 € na revenda, mas pronto. Olha, Independentemente, por causa disso era. E eu não sei se vão falar disto noutra altura, mas já que estamos a falar de costeiros, pá, eu acho que é sempre de referir o quão humilhante as condições são uh, para nós adeptos do Sporting nestes cenários em relação a quando eles vão ao nosso estádio. é. Para contexto, para quem Estava nunca a foi a um falar do cortejo, cortejo? quando nós chegamos à Luz, e nós já todos passámos por isto várias vezes, aquilo vai por levas, porque eles deixam adeptos do Benfica passar ali no anel várias vezes, e significa que nós já esperámos lá 1h30, este ano também foi 1 hora e tal, quase a perder o início do jogo, e Às quando, 5 da tarde. às 5 da tarde, ou só, e depois, quando recebemos adeptos em Alvalade, nós param tudo até eles entrarem todos, portanto não consigo perceber como é que se faz essas decisões. Não, e não só, e também o sistema deles parece estar sempre estragado ou fazem de propósito para nós não entrarmos a horas, que aquilo primeiro que passem o scan nos bilhetes, aquilo demora imenso tempo sempre, por isso é que há sempre, a fila fica sempre lá bué da tempo e ninguém passa. E é Só o uma meu bilhete parvoíce, teve porque para aí 5 minutos a fazer scan. Ele teve ali é tipo umas isso. 5 ou 6 vezes a tentar e quando aquilo deu verde eu até levantei os braços e disse, hoje é o nosso dia. E teve que ser. Pô. Não. Pronto. Custa, mas vale sempre a pena, pela experiência. Mas realmente, não querendo fazer de coitadinhos, para nós é sempre mais difícil. Falando sobre os aspectos mais positivos, entrávamos logo a ganhar cedo. Gol do Trincão aos 5 minutos, se não me engano, 3 minutos. Aos 4. Não se pedia melhor entrada. Grande jogada do Gyökeres ali a levar a bola durante largos metros e depois quando chega à área é impressionante. Ele se não tem um jogador em cima dele, ele consegue arrastar mais do que um ou dois e sobra sempre alguém sozinho, neste caso era o Trincão, que finaliza super bem, era o que se pedia ali. Remate rasteiro super colocado, sem hipótese para o Trubin. E o Sporting entra a ganhar, quer dizer, nós em 5 minutos conseguimos sacar um amarelo ao Otamendi e estar a ganhar um zero, o que poderia condicionar o resto do jogo, potencialmente para o Benfica. Acho que o Sporting teve uma entrada a Leão como se podia, mas a partir daí acho que foi sempre a descer um pouco. A única Soubemos coisa que o aproveitar. Guedes fez no jogo foi a assistência. Não só por culpa dele, mas foi mesmo foi só esse lance. Portanto. E depois Eu, também, pouco, o Otamendi tem amarelo e já vamos falar, também devia ser expulso, etc. Mas o Ulman foi muito burro também. O Ulman levou o amarelo mais estúpido do jogo. Então mete-se à frente do livro quando o gajo vai bater, mano. Não, mas o Ilman nem teve muito bem, porque ele ia marcar o livre à frente de onde a falta foi feita. E estava a O livre gozar, era mano. Era mais tipo, atrás. Muito bem ali o Ilman. eles a Aquilo, gozar, mano. Levar um amarelo, ficar próximo do jogo por causa de ter 1 metro, mano. Estás a um gozar? metro Eu não, acho que ainda era era muito garantido mais que o atrás. Luman ia levar um amarelo neste jogo, independentemente Bem, do mas se não lance fosse assim ou tão do estúpido, minuto. não, ao menos é que ficou também condicionado para o resto do jogo. Bom, e acho que ele lidou com essa condição brilhantemente. Eu acho que ele foi. Eu acho que foi o melhor jogo do Sporting, por acaso. Acho que ele lidou muito bem com o Sim, sim. amarelo. Não sei. Mas foi um Apesar amarelo que estúpido. se estivéssemos aqui a fazer um podcast do outro lado, as pessoas diriam que o Wilman merecia ter sido expulso 1 milhão de vezes. Como é que o Luman Pô. acaba 90 minutos? não, Mas isso. uma das coisas que os adversários estavam a queixar do Yulman e que eu também reparo é que ele ganha imensas faltas onde protege a bola nas costas e leva um toque e muito inteligente com o corpo, consegue sempre ganhar as faltas. E ele neste jogo ganhou umas 5 6 faltas sempre a proteger com o corpo e quando caía era sempre falta. E ele nisso realmente é um jogador que, na minha opinião, é muito inteligente e que é calmo a jogar e percebe muito bem o jogo. Acho que para mim sem ser claro o Gyökeres, que é uma máquina, é claramente o nosso melhor jogador e dos melhores jogadores que eu já vi no Sporting. O Yilmaz é surreal, é muito bom mesmo. É um luxo termos o Yilmaz na nossa equipe. E essas faltas que tu falas de esperar, estilo, não sei se vocês já comentaram isto com pá, a malta mais velha, mas que já tinha a nossa idade ou já adulta no tempo do Deco. Eu pelo menos aprendi que estas faltas era falta a Deco. Tipo, estilo, o gajo abria só assim as costas, esperava que lhe Sim, desse um toquezinho, ele caía. Ah, é um não, ele bocado faz mete isso nojo, muito bem. mas faz parte Não do me jogo, lembro que é de ver o saber Deco que Não, jogar. ele faz isso muito bem. Yeah, e faz muitas vezes. Mas, Ganha boas mas faltas. sim, pá, é importantíssimo.
Por Exato. falar em jogadores que se calhar podiam estar expulsos, o Sporting continua sempre a tentar atacar, pelo menos. Fomos a equipa que teve mais oportunidades, apesar de tudo, na primeira parte. E o lance aos 17 minutos acaba por condicionar o resto do jogo, na minha opinião. E acho que na opinião de nós os cinco que aqui estamos. Uh, o Pote, após uma boa tabelinha com o Gyökeres, isola-se e é completamente varrido pelo Otamendi. Quer dizer, eu acho que é impressionante. Ele cai completamente, ele tenta proteger a bola com o corpo, é varrido. Uh, Dentro ou fora da área seria vermelho direto, se fosse fora da área, ou segundo amarelo, porque aquilo tem que ser segundo amarelo na Amarelo, expulsão. sim. É. E portanto seria sempre um livro perigoso, ou um penalti e consequente expulsão do Otamendi. E realmente, quer dizer, o VAR, o João Pinheiro mandou logo levantar e o VAR nem sequer viu. A bola saiu poucos segundos depois para um lançamento do Sporting e ele mandou logo jogar, nem sequer foi revisto. Acho impressionante, quer dizer. Temos o capitão Otamendi depois do outro lado no final do jogo a dizer que os lances eram todos muito, muito revistos, com muita velocidade e ele está-se a queixar, pô, de algo que o beneficiou completamente. É que quer dizer, condiciona logo, era o capitão e o central do Benfica. É. Yeah. Nós normalmente deixamos para o momento de arbitragem, aqui para o Mas teu para mim, grande Diogo. mais escandaloso. Primeiro, não sei se concordo com. Acho que as opiniões até foram equilibradas, porque eles têm um remate, aliás, dois remates do Di Maria, um cruzado e outro que é por cima, que até parecia uma defesa do Rui Silva, mas não foi. E nós também não temos, só temos aquele remate do Gyökeres depois é o gol anulado. E são essas as nossas oportunidades, acho eu. Portanto, foi Pela mais ou tua menos estatística, equilibrado até. eles até Pronto, o eram nosso é a favoritos na mesma baliza. na primeira parte. Até porque as nossas não foram assinaladas ou foram fora de jogo, portanto. Mas sim, o que é que vocês acham desse lance? Mas sim, do gol Concordo. anulado. Yeah. Não, não. Esta é do pote. Ah, sim. Lá está, isso eu, na minha opinião, não sei se o lance é dentro ou fora da área, porque parece-me ser ali muito no limite. Não sei se quando o toque é na linha se é considerado penalti ou não, mas acho que é considerado penalti. A linha Portanto, é eu acho área. que na linha é área, ok. Ou seja, se o toque é em cima da linha, é área, conta como dentro. Então pronto, eu, na minha opinião seria penalti e para mim era segundo cartão amarelo, porque eu sei que não há a dupla penalização, para mim isto era uma jogada que podia dar gol, porque o Pote ia ficar completamente sozinho para a baliza, portanto eu acho que aqui a dupla penalização não se aplicaria, portanto eu acho que ele devia ter levado o segundo amarelo e ser penalti, pelo menos é a minha opinião. O toque é evidente na coxa e também tocou-lhe na cabeça com o braço, portanto... Yeah. Isso é a única coisa estranha desse lance. O pote agarra-se à cabeça. Sim, Não porque ele sei também. se. Aí não foi intencional, mas na queda o Otamendi, quando o pote vai a cair, ainda lhe dá ali um toque na cabeça, apesar de não ter sido intencional, mas deve ter doído. Porque, Não ironicamente, será que foi isso que foi revisto o toque na cara? pá, não sei. Porque A o única toque questão na é que, coxa é ligeiro, mas à velocidade que o pote ia, um toquezinho ali desequilibra logo a jogada, portanto, não, mas a acho que questão devia ser aqui é, penalti. a bola nem sequer, o Otamendi nem sequer tenta jogar a bola. Sim, ele nem jogou a bola. Nem jogou a Aí bola. chega Falta completamente clara. atrasado. A bola está bastante distante. Portanto, eu Sim, não percebo eu não mesmo sei como é qual é que que é o aquilo não é critério. falta. Exato. E eu não vi, o primeiro cinemático que eu vi do Pinheiro foi logo estilo, não houve aquele clássico estou a ouvir, nem que fosse 10 segundos naquela do estou a ouvir, não te preocupes, estou a ouvir e não é nada. Foi lento, perentório, tipo, não, e o jogo seguiu. Yeah. Logo 2 segundos depois, não houve nenhum espaço para dúvida. Por acaso, dizendo que pronto, que é dentro da área, ou pronto, só se é falta ou não. Eu vi umas pessoas do Porto a refilarem e comparar o penalti do Gyökeres com o Otávio em Alvalade. E para mim isto é muito mais falta que esse. Sim. Claro. É E vi impressionante. muita malta do Porto a dizer que roubo. Yeah. O Rotanapel no Twitter, que é um clássico chorão, disse. Pá, já nem sei o que ele disse, mas foi este lance é suficiente para puxar o campeonato, uma coisa assim. É de Dragartes, não é? Claro. Estamos juntos. Não, e E depois o depois, João Pinheiro, não, e o João Pinheiro mais uma vez a mostrar os critérios que ele tinha. Então aqui isto não é falta e no lance do gol anulado, apesar de na minha opinião poder ter sido falta, porque o Joker de facto deixou lá o pé, aí já viu a falta. Então ele vê a falta nos lances e noutros não vê. Aí é que os critérios dos árbitros falham, mas este árbitro já sabia, Já vou ver esse lance. já não é o primeiro jogo que ele faz isto, ele é mesmo muito fraco e limitado e não se percebe como é que é sempre selecionado para este tipo de jogos. Eu não acredito mesmo. Isto só é.
é mão do sistema, não há muito a dizer, sinceramente. Percebes? Porque ele veio dar continuidade ao trabalho dele, não é? Era o árbitro que fazia o Sporting perder mais pontos por jogo e continua a dar Claro. E E continua. continuidade a Eu isso. sei, tu pares continua. daqui o Diogo está a chamar Pinheiro e não Tronco. Mas pronto. O que é que Isto aconteceu ao também, Tronco? o tronco, pá, isto já não vale a pena. Acho que Já não merece a piada. chamar tronco ao Pinheiro ele vai estar sempre a ser nomeado para os nossos jogos, portanto isto não sei mais o que é de fazer, sinceramente. Olha, eu não quero saltar já para o final do jogo, mas houve ali um adepto na Luz que cumpriu o teu sonho. Quase que foi de bater no tronco. Não, mas é verdade. E tu bem É o, querias dizer. Mas é o eu estou-me aqui a Alfredo. rir, mas o tronco depois apresentou queixa à PSP Do do Alfredo. adepto, No portanto, Alfredo, já. Eu acho que é importante dizer aqui o Mas nome eu dele. acho que era derrota administrativa. É o que está no regulamento. Era para o Marquês agora. Exato. Acho que faz todo sentido, então. Mas é mesmo escandaloso. Como é que ninguém o retira de lá? E ontem estavam a sentir que não tinham Para se identificado tirar. o homem. Como assim? O homem literalmente tem o nome das costas, pá. E Ainda tem tipo sai- 1 milhão de É, câmaras. um dirigente do Benfica sai com ele assim. Epá, mas é, e já não é a é primeira mesmo vez que isso surreal. acontece, é surreal. é incrível, meu, é incrível. Mas deixemos isso, que se calhar isso pode estar ligado com o prémio. Não sei, não quero É, estar aqui a dar spoilers, mas isso pode estar ligado com o prémio do sexto violino, é? portanto, deixemos para Ok, ok. depois. Muito Então, bem. acho que se já falámos sobre o lance também depois do gol do Pote que acabou por ser anulado, podemos também deixar por Foi uma mais. boa primeira parte do Sporting, eu diria. Acho que foi dentro daquilo que podíamos esperar. Já a Sim. segunda. Sim, Sim, eu já a acho que segunda, a única mudança que houve foi. Aliás, não houve mudança nenhuma, certo? Só Não, não. aos Ao 50 intervalo, minutos, não. passado 5 minutos, é que o debate acaba por sair. Pergunta para vocês, porque nós na altura questionámos disto dentro do estádio. Vocês preferiam ter tirado o debate ou ter tirado o Ilman por ter amarelo já? Foi claramente o Debate. Nós, pelo Claramente jogo que o debate. o Ilman fez. Yilmaz estava a ser muito importante. Eu prefiro não ter tirado nenhum. O Eu debate também estava era por 11, era jogar com 12. bem, pode ter. Não, mas o debate estava a ter um bom jogo. Mas já estava É. cansado, ele já Muito melhor estava do ali que a fez o arrastar um Morita. bocado. Muito melhor do que fez o Morita. Eu acho que ele devia ter tirado o pote mais cedo, isso sim. Aquele rapaz está-se a arrastar, mano. Aquilo não faz sentido. É. Eu disse ao Eu disse, Ricardo nós logo, dissemos, mano. eu disse O logo ao Rui Borges Ricardo não nos ouviu porque que não não quis. podemos tirar. Ai, Olha, Quem o antes, Pote? antes dessa substituição, eu queria falar. O Rui Silva a levar amarelo por perder tempo ao minuto 54. Deve ter Notes os batido primeiros recorde. 10 minutos que a segunda parte foram também. Mas isso até concordo. Tipo, ele estava claramente a perder tempo. Não estou a dizer que não estou a criticar o Moral. Estou a dizer até que nós estávamos a fazer nos primeiros 10 minutos, onde já tínhamos que pausar o jogo. Eu gostava é de ver qual é que Sim. foi o guarda-redes no campeonato que levou amarelo por comportamento antidesportivo, lá como se categoriza esse amarelo, estilo mais cedo que o Rui Silva. Eu já vi alguns na primeira parte até. É pá, Aí na primeira parte nunca vi. Olha, deixem nos comentários. exato. Então, um pouco depois da entrada do Morita, realmente o Sporting acho que perdeu um pouco o meio campo. Não sei se foi por culpa do Morita, mas a verdade é que isso acabou por acontecer. E acho que devíamos dar o mérito ao Pavlidis. Acho que há mérito ao Pavlidis e depois Não, algum não, não, mérito não. da nossa defesa. Tomás, mas Não aí está a acho gente isso. escutou. Digo já. Claro. Não, eu recuso-me a dar mínimo. Não, há que dar Não, mérito ao avançado, mas também não, 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 teve não. Eu sorte. recuso-me a dar o O mínimo, quê? mínimo mérito àquele indivíduo. O Não há mérito nenhum. quê? Não é? Porque ele mesmo correr em frente, mano. Então também marcava. Vem toda a gente a Não, escorregar à minha frente. Outra vez Ai, este gajo. meu, Meu. como é que é possível? Olha, Estás a quando gozar? irá O de bolsa, gajo. tens que usar para criar, meu. Vocês tentam fazer esse Ui, vídeo. meu, é que ele está sempre a dizer que marcava tudo, ainda por cima. não, mas este aqui, não, há que dar mérito, mas também há que dizer que teve sorte porque foram dois Claro, escorregões, que aquilo, não sei, mas era aquilo por aí. parecia que havia cascas de banana no campo e depois o remate bate nas costas do Araújo e entra. Aquilo Ele foi é um autogol, mano. uma sorte Mas descomunal, podias nascer mas 3 claro vezes que se não conseguis foi fazer bem aquilo. jogado. É assim, Não, Nem mas tu nem nós. a nossa tá bem, defesa foi muito agora, passiva, provavelmente com muito passar medo do pelos gajos que penalti. escorregaram. Não, desculpa lá, Não, não, não. passar pelos Está gajos que bem, mas tens de escorregaram. desviar, tens de ter Não, técnica, no meu, chão, não é mano. correr em frente, Mas como escorregaram ele não porquê? correu em frente. Exato, escorregaram porquê? Já lhe meteram cenas na relva, mano. Os Não, gajos do gajo foi-lhes não, ele apoios, não teve é? sorte, mas é pá, ele não foi correr em frente, teve mérito, na minha opinião. Olha, Pá, eu eu só digo, recuso. isto é Acho que não estás a o, ser honesto, mas. o máximo fair Não, play que eu podia eu dar. estou essa, Se não, isto eu estou fosse o essa, é muito Gyökeres, eu honesto. fazia um edit disto e via este gol 1 bilhão de vezes, se tivesse sido exatamente o oposto. Exato.
Se fosse ao contrário, yeah. Eu, a- Está bem. sendo mais honesto, eu acho que foi claramente a finta dele que causou os escorregões. Claro que podiam não ter Não, mas a maneira escorregado. como ele Aí eu não. escorregou, fogo, Não, não aquilo faz sentido, é mano. escandaloso. Sim, mas ele não escorrega pelo Pavlidis estar parado. E o Pavlidis não correu em frente. O Não, mas Pavlidis, pelas mudanças de direção. não, mas fez uma mudança de direção, coisa. Exato. Não foi assim, não, mas não foi assim de forma a que Meteu ele a cena fizesse boa a da vaca. esparregata. Ele Estás faz a a descrever como esparregata se o porque gajo. escorrega. Mas Yeah. claro, é feito porque o jogador do Benfica faz Sim, mas a. ó Mano, O Tomás, Salvador foi foi ao às VAR e vezes. acabou de ver a repetição pela primeira vez após estádio. Vamos ver o que é que ele tem a dizer. Eu vi a repetição e há 5 jogadores envolvidos do Sporting no lance, tipo diretamente. Primeiro o Diomande, depois o Quaresma, o Ulman do Morita e depois o Maxi a não acompanhar o. E o Inácio, que a bola passou-lhe por baixo das pernas quando ele passa. Pronto, esses eu dou um bocado barato porque, estilo, um gajo está parado e a bola vai num remate, estilo, tu não consegues, ou tens o reflexo, ok, que é um bónus, mas acho que essa coisa não podes controlar. Estou a dizer que a malta que podia controlar as suas ações e que tiveram mal foi Diomande e Quaresma. Pá, esses escorregaram, mas é o que vocês estão a dizer, estilo. O Diomande acho que perdeu ali os apoios um bocado mal. Acho que nem houve finta suficiente para perder. O Quaresma acho que foi completamente comido. Custa dizer, mas foi. Mérito para ali dizia que era o que o Ricardo estava a dizer, que driblou-os. O Ullmann, claramente, com medo do penalti. O Morita, eu acho que se calhar ele podia ter feito melhor, porque o Pavlidis não podia ir para mais lado nenhum do que ganhar a É. linha para cruzar. Ele não podia cortar para o meio nunca. E o Morita tem claramente medo de fazer o penalti. E depois o Maxi, estilo. É aquela coisa, estilo, bem o Arthur, sabe como se diz, o Google que se antecipa, o Arthur Koglu, Yeah. Arthur Koglu, pá, não sei, vocês Eu sabem o que é diria que eu que estou a sim. falar. Antecipa-se ao Maxi, mas o Maxi podia perfeitamente, sendo defesa, estar atento a isso e prever. O gajo está há 20 segundos a ver que o avançado está a entrar ali pela área. Não, mas era difícil. Claramente medo Porque do penalti, era, acho que é o que era temos a. difícil. Yeah. Nós temos de dar mérito. Eu acabei de ver outra vez. Pá, é uma grande jogada de gajo. O gajo Mano, Deem partiu lá o ele, isto. mérito, deem o mérito que vocês quiserem, mano. Aquilo foi tudo borrado, mano. Só para ter a mano, dizer. Para mim É foi uma tudo jogada. borrado. Mas é verdade, eu acho que foi uma jogada com sorte, porque não é normal dois jogadores escorregarem assim na jogada. Mas obviamente que ele tem mérito porque ele é que leva a bola. Mas teve Olha, sorte. gol do Mas é um, Gyökeres, mas é um... gol do Gyökeres contra o Porto em casa, 23-24. O ressalto. Pá, é uma grande sorte, mas o que é certo é que ele ganha bem no movimento entre o defesa e o lateral, ganha bem a tentar tirar ok. o pé, ganha bem no ressalto e ganha bem que se fosse ali na situação que tinha. Pá, é um bocado de sorte, claro, mas futebol também é um bocado A melhor de forma sorte. que posso Mas, analisar é que se isto fosse um jogo do Sporting eu já tinha visto 1 bilhão de vezes. Exato, yeah. estávamos todos, "Ei, craque, se fosse do Benfica custava 120 milhões. Era o que nós Mas dizíamos. Ó Sal, não te preocupes que nós vamos aqui em nome do podcast, vamos dar o nome do Tomás e ele vai começar a ser o avançado do Sporting porque ele marca todas, mas esquece. É de pé Exato, esquerdo, pé Esquece. direito. Nós temos aqui a falar Cabeça, do cabeça. Messi, meu. eu Temos começava já aqui a o Messi. repetição. O gol que o Gyökeres falhou contra o Oroca, marcavas de cabeça. Mas Não, por causa disso, acho que não Não, marcava. não, não, não. Mas aquele quando ao Santa o do Clara, Santa lembra Clara. do estádio? Ele diz que o do Santa Clara marcava. Meu. Santa Clara. Muito bem, muito bem. Santa Eu não me Clara. lembro desse. Eu digo que Esse se tu era tivesses facílimo, 20 mano. remates, conseguias pôr um. E digo-te a ti Não Nem, há e qualquer um figura. de nós. Não há nem figura. eu. E um acertar na baliza. Ah, Mas estás a ter aquele lance específico. Oh, Eu estás a estou dizer a o dizer que é quê? difícil. A bola vir. Tu tentares apanhar uma bola de primeira, estilo, um passo à velocidade que o passe vem, nós não devemos ter noção do que é isso é que o ele salto também faz. não tem muita qualidade. E mesmo vocês estão a falar Yeah. do Arouca, estilo, nós saltarmos, Não, nós tipo, não é, não, saltarmos mas para essa estar à não, não. altura de cabecear. Mas essa eu digo que não conseguia. Pronto. Ah, bom. É Mas humilde, eu não afinal. conseguia, por isso. Estou igual 10% a de Lá uma mim. humildade. Eu jornalista tudo. acertava às vezes que o Jokeres. Ele também não acertou, portanto, está igual a Verdade, mim. verdade. Bem, voltando ao jogo, o Benfica, um igual. 63 minutos no jogo. Depois dessa meia hora, foram 3 vidas. Eu tinha a certeza que nós íamos perder, mano. Eu vi a reviravolta a acontecer na minha cabeça várias vezes. Era bem típico. Eu acho Mas que igual. por acaso não. Por acaso não perdemos. Tiveram uma bola no poste, mas, Yeah. mas de resto também não tiveram assim. Não tiveram, não. Mas foi aquela opção, pronto. Claro, claro. Não, mas eu acho que também houve muito de mérito da nossa parte. Eu acho que o Sporting, o ataque do Sporting tirou menos de vida. Nem foi a defesa, foi o Mas, ataque, mano. É que nós fazíamos as decisões erradas todas, mas lá todas. está. Eu acho que aí é Nervosos. mais um problema do Rui Borges. Acho que eu já defendi o Rui Borges, mas ele neste momento, eu acho que ele mexeu outra vez mal na equipa e mexe tarde.
Eu não percebo como é que o Pote só sai aos 70 minutos e o Trincão que já se estavam a arrastar durante a segunda parte toda e podiam ter sido muito mais cedo. Percebi muito bem a entrada do Morita porque o Devas também já estava cansado e percebi, mas as mexidas são muito tarde e a equipa na segunda parte parece que entra numa mentalidade mais de controlar e conservador em vez de tentarmos ir à procura logo do segundo golo e aí sim conservar. E se fazemos sempre isso e depois acontece sempre que sofremos sempre um golo. Acho que já não é a primeira vez, isto acontece sempre. Não percebo, sinceramente. Não sei se é a mentalidade do treinador, não sei, ou se os jogadores ficam assustados. Sabemos que era contra o Benfica e que não ia ser fácil conseguir estar com 1-0, mas acho que falta ali mais matar logo o jogo. Eu concordo Isso é a contigo minha opinião. normalmente, mas ontem era muito difícil. Porque o Benfica literalmente tinha que ganhar. Claro, E era portanto, difícil, era difícil. eh, do lado deles também tinham que nos fazer encostar. Acho que o Sporting ganhou bastante, especialmente com o sendo justo e com o Harder, e se calhar até podiam tirar mais cedo, mas era muito Exato. difícil ir para cima, porque o Benfica é muito bom nas transições, da mesma forma que apanhou o Porto várias vezes. Se nos apanhasse a nós, Sim. já não dependíamos de nós Mas nessa nós altura. tínhamos de ser apanhados nas transições e foi isso que nós não Claro, claro. conseguimos. Porque já tinham sempre a cena errada, mano. Ou tentavam fintar por uma bola, ou era um passo de merda, mano. Esquece. Há um Era lance do horrível. Temos... Kenda. Vai, Ricardo, desculpa, desculpa. Não, não, eu ia só dizer que na primeira volta eu disse que tinha sido incrível o Sporting não sofrer golos contra o Benfica. Principalmente, pronto, era um Sporting acabado devido ao João Pereira, o Rui Borges praticamente não tinha tido tempo para treinar, mas que nós realmente nos últimos minutos, principalmente, tínhamos sido bastante inteligentes. O Benfica, pronto, também teve alguns lances, algumas oportunidades, mas nada assim do outro mundo. O Sporting conseguiu gerir o jogo e saímos com a vitória, na minha opinião, merecida. Mas quer dizer, eu acho que o Sporting, defensivamente, ganhou alguma experiência. Sofremos este gol, pronto, lá está. Na minha opinião, um grande lance do avançado do Benfica. Depois ter a bola oposta, ok, outro bom lance. Mas nós, defensivamente, eu acho que nós conseguimos ir melhorando ao longo destes últimos anos. Somos uma defesa mais completa, mas depois ofensivamente acho que somos muito inexperientes. Uh, Mesmo o Gyökeres não consegue ser mais rato, não consegue sacar tantas faltas. Obviamente há sempre algumas que não são marcadas. Não, Pois, eu percebo, mas onde eu quero chegar é, quer dizer, o Kenda quando entra, apesar de tudo ainda tem 20 minutos e ele fez mesmo muito pouco, na minha opinião. Aliás, Jogo até há um mal. lance, acho que há um lance em que o Benfica ganha um canto ou um lançamento bem subido na linha e é o Pote que está no banco a pedir ao Kenda para descer, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. O Harder também, algo físico nos duelos, mas depois, quer dizer, parece sempre um pouco mal posicionado. E eu acho que esse foi o que fez diferença porque o Sporting, com o espaço que teve em algumas bolas, lá está, eu concordo com o Tomás, decidiu sempre mal. A experiência que nós tivemos na defesa, na minha opinião, soubemos ganhar algumas faltas, mesmo com a entrada do Mateus Reis e com o Santos Justo, bastante importantes na antecipação também. Acho que falta isso um pouco no ataque. yeah. Yeah. Quantos jogos Não não tivemos. quereríamos nós ter o espaço que tivemos na segunda parte com o Benfica? Então, com os Jokers era. Eu lembro de estar a falar com o meu pai antes do jogo e a dizer: eles têm de ir para cima de nós, o que não é de todo mal, porque controlando o jogo como controlámos, acho eu, é o que dissemos, tirando a bola oposta, o Benfica não tem muitas oportunidades, portanto, nós controlámos bem, nós ganhámos um campeonato inteiro a dar, como é que se diz, o rumo do jogo ao adversário e depois sair no contra-ataque. Portanto, acho que o que destacar é não conseguimos mesmo aproveitar aquilo que seria sempre a nossa arma, que é profundidade. Até já chega para o Joker, que não conseguiu. Aliás, Não houve aliás uma deixa-me única só, bola que saiu assim. deixa-me só acrescentar mais uma coisa que eu me lembrei-me. Ou seja, eu estava a falar isto na primeira volta, vocês lembram-se do lance do Geni, que leva a bola o meio campo Claro. todo, consegue entregar a bola, não entrega e falha o gol. E seria o gol na altura que matava o jogo 2-0 e o Sporting garantia Acho que aí a sim. vitória. Mas pronto, lembram-se desse lance. Quer dizer, o que eu sinto é, não houve um lance tão flagrante agora nesta segunda volta, mas sinto que o Sporting fez uma volta inteira, fez 17 jogos e que não conseguiu melhorar neste aspecto, percebem? Ou seja, que defensivamente acho que melhorámos, mas ofensivamente continuamos a massacrar pouco o adversário. É a única parte má deste fenómeno dos Jokers, acho eu, é acusar um bocado a geocodependência. Sim. E já com a dependência. E também vai acabar para a próxima época, portanto. Há quase 2 jogos. Yeah. Não. Só precisamos ganhar o próximo. Enquanto O houver resto. 1% de fé, há 99% de esperança. Não sei se viram esse tweet, mas houve um tweet engraçado.
era um benfiquista a falar sobre o jogo de sábado a dizer: enquanto houver 1% de fé, há 99% de esperança. É mesmo E isso. enquanto houver 1% de hipóteses, há 99% de probabilidade. Bem, de resto, do jogo, Acho que não acho há que muito já mais a falámos dizer. bastante. Há muito Mas já, mais. acho É que chegamos à hora dos dizer, nossos momentos. coração nas mãos. Olha, eu tipo, festejei comedidamente o empate. Não sei como é que foi lá nas bancadas, o pessoal ficou tipo, tio, quando o árbitro apitou. Claro, Foi pô. um alívio. Eu senti Foi alívio e um senti Festejei, que alívio. toda bué. a gente estava ali Yeah. com o coração na boca e tipo, finalmente acabou. Eu olhei Yeah, para o então foi igual. relógio 17 vezes e 17 vezes não passou do minuto em que eu tinha olhado da última vez. Toda a gente queria que aquilo acabasse o mais cedo possível. É, calma, eu acho que Sim, esqueci-me de acho que alguma foi coisa. Tomás, foi já mesmo viste o cedo. vlog? Não. Pois, exato. Quando está no vlog, como é que nós celebramos o apito final? É sempre a mesma Eu coisa. não vi por acaso. Já Bom, estás, bom. Não, vais mas não sempre, vejo. vais sempre para o podcast fazer perguntas, estou no vlog. Bem, mas há pessoas que podem não ter visto também. É Estou a pensar verdade, é nos nossos verdade. espectadores. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para vocês, que ainda não comentei com ninguém, que é, eu depois do jogo vi malta a dizer, espero que este jogo tenha dado a entender que o Maxi é um jogador e toda a gente que o tem criticado para ver. Eu fui um bocado Não sei apanhado de se surpresa com concordo. esses comentários e queria perguntar a vossa opinião, porque eu achei que o Maxi fez um jogo bastante tremido. Claro que não foi, Não, não yeah, enterrou, também não vi nada obviamente, especial. mas eu pensava que na segunda parte, então, houve uma altura em que a bola até queimava nos pés dele e que parecia que eu quero, não quero ter nada a ver com isto. E Lembro-me queria de um perguntar porque lance eu fui bom dele. surpreendido quando ouvi malta a dizer isso. Eu lembro de um lance bom dele quando fez um grande roubo de bola de Maria. Yeah. Yeah, e é isso. E depois marca com o gol, basicamente. Oh, fogo. Sim, E mas não está tem bem. grandes hipóteses. Mas, tipo, não É consegue fazer a mesmo antecipação. claro. Sim, mas ele se calhar É teve isso, alguns centímetros de cortar o lance. Mas eu concordo, é sim, para isso. mim ele na primeira Foi parte um até jogo teve foi bem. um mediano. Não foi nada especial. Fogo, se isto é o Mas melhor do Maxi, então não é para vender, mano. Por amor de Deus. Mas eu, Bom, por mas o acaso, que é certo é que ele teve um momento de, como é que se diz? Definitivo, como é que se diz? Que era esse corte. Imagina, há imensos jogos em que o Jokeres não aparece no jogo e no lance em que tem de marcar, de facto remata a bola bem e é gol. E acho que esse lance do gol do Benfica foi o lance capital do jogo do Maxi, em que ele de facto tinha de estar mais concentrado e ter arrancado para a bola meio segundo antes e se calhar tinha evitado. Mas pronto, eu acho que a malta falou tão bem do jogo dele, eu acho que não tinha sido tão bom. Muitas obrigações têm o Maxi como o homem do jogo. Sim, Portanto, qual? sim, não, e era o que eu ia dizer E agora. Eu discordo completamente do que tu disseste. Eu pois é, que eu acho dava a que, perguntar. eu acho que, na minha opinião, o Maxi até foi dos melhores jogos que fez pelo Sporting. Ele gosta é destes jogos porque é um jogador muito raçudo e que realmente dá tudo ao jogo. E ele defensivamente, para mim, teve muito bem neste jogo. No gol, acho que não tem grandes hipóteses, porque aquilo é uma jogada que aquilo é os jogadores a escorregar, é ressaltos, é tudo. É complicado ele ali cortar aquela bola, muito sinceramente. E depois o passo do Pavlidis passa por baixo das pernas do Inácio logo aí, engana logo o Maxi. Portanto, eu acho que era complicado ele aí cortar essa bola. Mas de resto, acho que ele teve bem. Tecnicamente, já sabemos que ele é muito evoluído, mas isto também não foi um jogo em que o Sporting tivesse a atacar muito na segunda parte, porque eu acho que na primeira parte ele até teve muito bem. Na segunda, depois já estava muito cansado para o final, daí se calhar não está a tomar as melhores decisões. Mas acho que no cômputo geral foi um grande jogo do Maxi, na minha opinião. Portanto, eu acho que é pá, foi elogiando o dos Maxi, melhores acho que é jogos. dos melhores jogos defensivamente Sim, eu de também parte dele. acho. Ofensivamente, acho que não conseguiu acrescentar grande coisa, mas também Mas também nós não estávamos acho a que o Sporting atacar, também portanto não. acho que também era Exato. complicado. Eu lembro Não, do eu lance acho do que teve Kenda, muito só bem. para fechar esse capítulo da não aproveitação e do facto do ataque ter posto o coração mais a mil do que a defesa do Sporting. Há um lance do Kenda que ele até tira um jogador da frente, assim a conduzir a bola para dentro. Já nem lembro o que é que ele faz, mas estilo, era quase uma situação estilo de 4-3 ou uma coisa assim. Se calhar não era tão gráfico quanto isto, mas pá, uma péssima decisão do Kenda, que até consegue fazer bem o primeiro não, momento e mais, depois quando chega ali mais ao um. momento de. Não sei se lembram desse lance, mas É, é. causou confusão. Sim, lembro mais ou menos, sim. Sim, o Kent entrou muito Yeah. mal, na minha O opinião. ataque, o Entrou ataque foi mal. claramente muito pior que a defesa. Isso foi. Mas os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos. Sempre se disse. Isto é de pratos fortes. Grande frase. Verdade. Olha, tendo acabado aqui a análise do jogo, passando aos momentos, já falámos um bocado da arbitragem, já roubámos um minuto, portanto só tens 20 segundos agora. Não, tô brincando. Podes malhar no tronco se quiseres. Diz a nota, diz a nota.
Não, agora se calhar vou dar uma perspectiva para os dois lados, porque acho que o árbitro teve mal para os dois lados, mas acho que prejudicou mais o Sporting, na minha opinião. Pode não ter sido em quantidade de lances, mas em decisões de lance, acho que o árbitro teve muito pior para nós do que para o adversário. Mas já tinha referido, eu acho que este árbitro, o Tronco, é um árbitro fraco e não se percebe como é que apita um jogo da Europa e passar 2 dias está a apitar o nosso jogo. Parece que são escolhidos a dedo e já é um árbitro que tem antecedentes contra nós. No Dragão foi o que foi e não percebo como é que apita sempre os nossos jogos fora decisivos. É surreal. Mas sim, o lance do Pote já analisámos aos 17 minutos. Acho que ficou só a perceber se foi dentro ou fora, mas de qualquer maneira acho que o Otamendi ali já devia ter sido expulso. É um jogador que faz muitas faltas e é muito raro levar cartões, mas ali devia ter levado. Depois acho que há um lance aos 25 minutos do Debate sobre o Otamendi. Na minha opinião, é claramente penalti. O Debate ali foi burro, foi uma abordagem um bocado imprudente, mas o Otamendi já não devia estar dentro de campo, já devia ter saído aos 17 minutos. Por isso, Bem visto. eles queixam-se, mas o Otamendi nesse lance já nem lá devia estar. Mas sim, é sem dúvida penalti. Acho que foi uma má abordagem do Debate. Depois há a questão do gol anulado. Se o árbitro não vê o lance do Pote e vê aquela falta, então aí o gol também não podia ser anulado, apesar de ter sido falta. Portanto, o árbitro aí mostrou logo que era fraco e que não manteve os critérios. Depois, na segunda parte, acho que não houve assim lances muito polémicos, sem ser se calhar o Willman terem pedido vermelhos, tipo a acumulação de amarelos do Willman. É verdade, o Willman fez demasiadas faltas, mas acho que sim, podia ter levado o segundo amarelo, mas o árbitro estava a manter o critério que era deixar jogar. Se ele não vê penaltis, não vê faltas, então o critério estava muito largo. Apesar de, sim, o Willman podia ter levado, mas o Otamendi também podia ter sido expulso. Portanto, acho que ali equilibrou um bocado as coisas. E depois no final é surreal como é que os jogadores do Benfica só reclamam com o árbitro e os do Sporting é que levam cartões. Portanto, este Pinheiro que no Dragão cada jogador do Sporting que reclamava era logo vermelho por lances, o Benfica pode fazer isso que não levam cartões. Só aí demonstra bem a diferença deste árbitro e obviamente vai ter uma pontuação negativa, nem podia ter positiva. Se alguma vez tiver positiva é porque eu devo estar com um problema qualquer ou estou doente ou não sei. Portanto, vai ter que ter um -10. Portanto, é a nota final deste árbitro. Caraças. 0-10. É muito fraco este árbitro. Menos 10 é sensacional. É fraco. O Sal pergunta-me qual é a escala e a escala é de 0 a 10. É de 0 a 10, mas estes árbitros têm que ter negativa para ver que estão abaixo da escala. Têm Eu que acho que o mais melhorar baixo já muito. tivemos foi menos 40. E acho que também foi o tronco. Já não lembro qual é que foi o jogo. Eu, se puder adicionar ao lance do Otamendi, obviamente que as repetições que nós temos acesso são as repetições que a BTV permite, não é? Mas há uma que ainda dá para ver que o lance começa num puxão de camisola do Sim, sim, Otamendi ao sim. Eu ia Depast. falar sobre isso. Eu ia falar Eu sobre também isso. vi, eu também vi. Mas não sei se Só para isso era adicionar. suficiente para a falta, mas depois há claramente o empurrão. Mas sim, eu também vi Eu esse sou da lance, mas opinião acho que não era que suficiente. eu sou da opinião que se é falta no meio campo, é falta em qualquer lugar do campo. E portanto seria falta, acho eu. E convido sobre a arbitragem, não sei se vocês costumam referenciar jornais ou não sei quem, mas o cartoon da bola Ah, é. era esse mesmo de o Otamendi fez penalti ou não sei o quê, foi expulso. Depois a segunda casinha era. Ah, e depois o Otamendi, o Debaste. O Benfica também foi roubado porque o Otamendi sofre penalti. E a terceira casinha é. Então o Otamendi foi expulso e 15 minutos depois Ganhou um sofre penalti. penalti. Como é que é possível? Shout out. Bola. Shout out, Essa Raboeda. a bola, muito bom. Bem engraçado. É. Mas estava, eu vi de manhã, estava engraçado por acaso. Depois está. Ricardo, queres ir tu ao teu momento ou vou? Vamos a isso, vamos a isso. Eu posso ir já. Estou com Então tudo, por vai. acaso acho que isto vai ser muito bem entregue. Muito bem, o sexto violino então vai para todos os seguranças do Estádio da Luz. Os meus parabéns, realmente. São umas pessoas fenomenais. Dizer aqui então que começa na parte da revista, não é? Quer dizer, realmente 3.000 pessoas demoraram quase 2 horas para entrar num estádio. É impressionante, acho que nunca tinha visto nada assim. Acredito que já tinha havido coisas parecidas, mas eu prometo. Sim, pediram-nos para tirar os sapatos, pediram para tirar tudo, Sim, meu. fogo. Epá, obviamente eu não consigo confirmar a veracidade disso, mas eu vi um relato que alguém pediu para tirar as calças, meu. Nem estou a gozar, meu. Tirei os Eu vi, sapatos, por acaso. eu vi isso no Tirar. Twitter. Isso. É isso, é isso. Portanto, para esses seguranças na revista, parabéns.
Depois vai para os seguranças que realmente estão ali à volta do estádio. Eu não sei se vocês repararam, mas a seguir ao gol do Benfica, fartou-se de entrar a polícia de choque para se meter entre os adeptos e, e o relvado. E para além da polícia de choque, há mais os seguranças. O que é que aconteceu? O senhor Alfredo, pronto, com muito respeito, é uma pessoa que deve ser o Guiocas dos adeptos, porque ele conseguiu passar a polícia de choque e conseguiu passar os seguranças. Quer dizer, ele chega ao árbitro e fica ali a reclamar e vai reclamar com o quarto árbitro. Tanto E é tempo. impressionante, meu. Não, mas É ele passou impressionante. e os seguranças não viram, ou seja, isto é melhor que Mas, o Iorques. mas por Não isso é que viram ou não fizeram nada? mas por isso Não, é Eu que eu posso estou a dizer. acrescentar se os também que o vissem iam senhor atrás Alfredo. dele, não é? Se eles não foram atrás é, dele, então é incompetência dos seguranças. Eu quero acrescentar uma coisa sobre o senhor Alfredo que eu achei bastante engraçado. Sabem que o Benfica faz aquelas réplicas oficiais, que não são da Adidas e que custam um bocado menos. O homem vai para lá sem o símbolo da Adidas. Acho bem engraçado. Não, mas opá, eu digo aqui, olha, se o Tomás acha que consegue marcar todos os golos aqui dos lances, eu dou os parabéns ao senhor Alfredo, realmente, quer dizer, eu acho que se o visse na rua, eu tinha medo, meu. O homem passa por tudo o que é lado, meu. Mas pronto, A probabilidade de por, Mas conseguirmos o também, portanto, olha, Alfredo para aquele fazer um estádio é bué violão da com o fácil de Tomás. passar. Qual é a probabilidade? diz Tomás, O quê? Não, eu estava a dizer que aquele estádio tipo, é fácil. Os adeptos estão mesmo ali ao pé do relvado. Tomás, tu não estás a Mais ver, fácil só se fosse o Bessa, mesmo. Tomás, Não, mas não pergunta, dá, meu, não dá. pesquisa a quantidade de polícia de choque e seguranças que estavam Não, ali, porque isso eu não vi. já, Tomás já sabia o que é que podia acontecer, não é? Se o Benfica fosse campeão, principalmente nos últimos minutos, poderia haver uma grande invasão. Portanto, estava lá polícia e segurança suficiente para parar um homem. Quer dizer, e é um homem que, na minha opinião, deve ter quase uns Um 60 anos. Quer homem dizer, ou uma máquina? esquece-me, eu Super, estou um impressionado, meu, eu super estou homem. impressionado. Portanto, parabéns para os seguranças, sem me querer alongar. Parabéns para os seguranças das revistas, para os seguranças que deixaram passar o Sr. Alfredo, porque era impossível, eu estou com vocês. E depois, para os seguranças que estavam a expulsar as pessoas das cadeiras. Pronto, impressionante. Nós já sabemos que, obviamente, sai sempre a demora para sair do estádio, é sempre bastante grande, mas quer dizer, nós em Alvalade, acaba o jogo, estamos a tentar tirar uma foto para a thumbnail do vídeo e somos logo expulsos do nosso lugar. E do outro lado temos os seguranças, quer dizer, nós estávamos ali a ver, havia duas pessoas que estavam sentadas no Sagres, no logo do S, e estavam ali sentadas, pareciam que estavam a ter um date, meu, impressionante. Portanto, pá, olha, eu fiquei impressionado e digo já que se houver vagas para seguranças do Estado da Luz, acho que toda a gente se devia candidatar, porque deve ser o trabalho mais fácil do mundo, meu. Eu acho que é preciso ser, se calhar, cego, surdo e se calhar paraplético, ou assim, não sei, paraplégico, já nem sei o que eu estou a dizer. Político. Parapolítico. Para trabalhar na luz, tens de ser parapolítico, faz sentido. Eu estava a pensar nos Paralímpicos, meu. Esquece, meu. Isto é impressionante, meu. Eu fiquei mesmo parvo, meu. Eu já nem sei o que eu estou a dizer, meu. Fogo. Mas Mas olha, olha, para continuar acho a que está bem malhar dado, na meu. Mas isso é um injustiça, excelente prémio, mano. Isto é um dos melhores prémios que já tivemos, mano. Finalmente não é um prémio a um jogador ou uma coisa assim. Yeah, Muito isso bem. sem dúvida. olha, para Finalmente. continuar a malhar na injustiça que é ser adepto do Sporting, não quer mesmo saber. No cortejo, pessoas que apanham potes de fumo que estão no chão são arrastados e levam porrada da polícia. Que é, não só estás a ser detido, como ainda apanhas, ainda apanhas por cima. Que é, faz bem sentido. Já foste detido, já estás no chão e continuas a Não, e, apanhar. e também apanhas sem fazer nada. Claro, claro, Basta só também. estás a correr para a frente que apanhas logo. Fora esses também. Depois, à saída, temos um benfiquista com uma tocha à frente da cara do polícia, o polícia não faz nada. Temos um que atira uma pedra da calçada, não lhe acontece nada também. Portanto, não sei quando fazem. Olha, tu vais ficar no cortejo do Sporting, olha, tu vais ficar aqui na parte do Benfica, se é como é que eles definem isso. Acho que é mesmo, tens que ser parapolítico para trabalhar do lado do Benfica. E vêm os não parapolíticos para o nosso. Ainda. Eu acho que a mensagem está lá. Não foi entregue da melhor forma, mas está lá. Sem dúvida. É aquela Muito questão bem. do país, quando o Benfica se queixa que é tudo contra eles, é É um aquela, surreal. é aquela incongruência de somos os melhores de Portugal e toda a gente é de Portugal. Portanto, estatisticamente toda a gente deveria ser do Benfica, Mas toda a ah, gente está ou contra a eles. maioria. Mas, no entanto, não sei, pronto, é só deixar essa introdução como Antigamente dizia isso, quando se ia sugestão. às Antas, os polícias são do Porto, cuidado que os polícias estão com a malta do Porto. Aqui parece que é a mesma coisa. Em Lisboa nós apanhamos, pronto. Nós vamos ao Porto, apanhamos do Porto, vamos a Lisboa, apanhamos de Lisboa, pronto. Fantástico. É divertido ser adepto do Sporting. Mas olha, vou passar para o meu momento. Está dado o sexto violino, se bem que é um rec-rec. Um sexto violino. Ele não vê mesmo os podcasts, é que o rec-rec já foi dado muitas vezes, mas pronto.
Trago agora o meu momento da estatística, novamente patrocinado pela XLP. Podem seguir no Instagram. Vai sair agora a probabilidade de sermos campeões, como temos feito a publicação conjunta. Vai sair um novo post. Mas eu trago aqui que é o Sporting ontem com as nossas oportunidades, ou seja, com os expected goals e outras métricas, uh, tínhamos a probabilidade de ter ganho só 7%. E obviamente isto não conta com o que estava fora de jogo ou com o que não foi assinalado, etc. A minha pergunta para vocês é: qual era a probabilidade, ou qual é a probabilidade do Benfica ter sido campeão ontem? Ou seja, ter ganho por 2 ou mais, tendo em conta as oportunidades do jogo. Conforme o jogo. Portanto, ganharem por 2 ou mais. Eu achei esta É estatística muito interessante. De 20? Diz lá, já. 20%? 20, ok, bora, manda aí. 1%. Hum, Sim. ok. Ok. Eu ia dizer Então 15. tinham que marcar 2 gols, estavam a perder. Se a estatística fosse muito alta. Não, tinham marcado. Sim. Ah, foi depois do empate. Não, 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 tipo, o jogo todo não. em geral. Ou seja, Mas tendo de em conta as acordo com o que oportunidades. Ah, aconteceu. De acordo com o que de aconteceu, mas acordo não com o é, que por exemplo, o aconteceu. gol do Sporting, se o Ok. expected goal for 0,40, só conta como 40% desse gol, por exemplo. Pois, Não conta Sim. como 1-0, agora o Benfica tem que virar. sim, sim. Até um bocadinho mais. Então digo, sei lá, uns 10%. Ok, ok. É que eu estou a 10, pensar 15, 20. duas coisas. Eu estou a pensar no jogo em si e estou a pensar no facto de tu teres achado interessante. Eh, Porque no jogo em si, eu diria sempre que é estilo, ok, tinha o 25%, sei lá, ou 33%. Um em três jogos, o Benfica ganhava aquele jogo por 2-0. Mas para o Afonso está a dizer interessante, pá, ganhar 2-0, sei lá, apetece-me dizer um 50% e foi uma grande sorte. Muito Não bem. sei. O Salvador aqui acertou absolutamente tudo, exceto a parte do que é que eu acho interessante ou não, porque é literalmente isso, 33%, um homem em cada 3 vezes. Boa. Ganhar Ok. por 2, ganhar o jogo. Mas Fogo. acho Eu que não. gosto de ter probabilidades com as roletas que vocês até fazem para o jogo para ver quem é que joga primeiro ou assim. Pá, imaginem só uma roleta que diz Benfica, Benfica, Sporting. Um em 3 Não, que desculpa, ganhavam ali. Benfica, Sporting, Sporting, ou o que é que seja, e se calhar no Benfica eles eram campeões. Yeah. Mas, Nós tocámos nessa roleta ontem, basicamente. e calhou bem. E para acrescentar, 67% ou 67% de probabilidade de ganharem o jogo só, e 33% ganham por 2 ou mais. Bom, Pronto. Acho que falámos também sobre a análise do jogo, portanto não há muito sobre refletir aqui. Mas aqui Sim. está. estrelinha. Vocês Vamos disseram, correr vocês isso. disseram quanto? O Tomás disse 20. O Ricardo, tu Eu disseste disse quanto? 20 já. Eu disse 15. 15. Portanto, o Tomás ganha, especialmente porque o salto aguentou. Exatamente, né? Quando o jogo está aqui, existe reventamento. Eu Tomás, acho que terás estava muito comentários? alta essa estatística, mas pronto. Sim, trago. Um deles não é bem um comentário, é um rapaz que deve ser nosso subscritor e ouvinte, que é o Diogo Simões. Ele mandou-me mensagem, não sei se mandou a vocês também, mas mandou-me a mim no Instagram, pessoalmente, a perguntar dicas para o derby. E por acaso eu fui o único que não fui, mas era o primeiro derby dele. E a perguntar de cenas tipo que horas é que deviam estar lá, qual era o melhor sítio para ir no cortejo, tipo onde é que era o ponto de encontro, assim, essas coisas. Achei fixe, pronto, e fiquei feliz por poder ajudar. Espero que ele tenha tido uma boa experiência. Se estiver a ver isto, um abraço para ti, Diogo. E depois temos um comentário no vlog. Espera, Eu espera, não vi o vlog. deixa-me comentar esse comentário. Ok. Isto aqui. Todo o comentário, Eu mas lá. claro, quero agradecer ao Diogo por ter mandado mensagem ao Tomás, mas não sei se ele vê muito o canal ou se ouve muito o podcast, porque nós os quatro escolher escolher o Tomás para informações, não sei onde é que ele queria ir. O quê? Que informação é esta? Então, ele até sabe vai aos estádios para dar a nota. Claro que o Tomás é excelente a informar, não? Eu fico com Ah, o tipo sim, de informação, mano. ele assim, metes-te ali no tartan. Se bem que se fosse o Tomás, ele tinha dado a volta olímpica, como ele iria lá com o Alfredo. Ó Tomás, e Pronto. já agora eu espe- Ah. espero que eu tenhas ensinado a marcar gols também, já agora. Aproveitavas. Pá, não sei. Mas olha, podem fazer o review do estádio? Já Não, Claro que agora? não, isso ui, Já agora? é o teu momento. zero. Não. Ah, 0 a bora. 10? 0 a 10? Yeah. Menos 10, como diz o Diogo. Pá, Completamente. era devia terem feito tipo review do Menos 100. estádio e depois metem aquele cântico do Já cheira a Podia ser. merda. Ou esse. Ou Muito esse, bem. mano. Olha, isto vai ser Qualquer. censura.
Acho que não vale a Temos pena. que começar Yeah. as famílias a ver em casa. E depois havia um comentário. Eu fui ver os comentários do vlog, apesar de não ter visto o vlog ainda, curiosamente. Mas temos um comentário da Irlanda. Eu acho que a bem da piada devia ser o Diogo a ler, porque está em inglês. Lindo, lindo, grandemente, Tomás. Não, Bem, Diogo, isto, e já agora tenta imitar o sotaque, mano. eu não consigo ler o comentário, eu não tenho aqui. Aí, mano, Manda o por favor, screenshot, não te mano. preocupes. Calma, Manda assim. que não te falte nada. Mas, mano, eu não vou ler o comentário aqui, mano, sinceramente. Por Eu favor, consigo ler mano. aquilo na boa. Agora, a cena é que os subscritores podem pensar que Não, eu mas, sou algum ó Diogo, atrasado mental ou já isso só ninguém. porque é que sou eu a ter que ler o comentário e não são vocês? Isto para mim, o inglês é a minha segunda língua, meu. Ó Diogo, já ninguém está a ver, mas esquece. Podes ler à vontade. This was such an important game, not to lose, but again, Sporting earned a valuable point. I will watch from Ireland the last game, but I go to Jamor for the cup final. Sporting is very green in Ireland. In Ireland. Great video, amigo. Eu não sei o que é Ok, que vocês ok. viram com o Diogo, vocês são muito maus. Claro, Tu não estás mano. bem a ver a Pá, Pelo menos evolução. eles devem. Tu não estás bem a ver a evolução deste rapaz. É Estão isso, a Temos ver Diogo. que visto, são temos tão visto. Superaste o mal. seu teste, superaste o teste. Sensacional. Olha, Tá, ok. Valeu a tentativa. E Eu não realmente sei, perdeu a não piada. sei se podemos revelar, mas tu tiveste aulas de inglês com o Hugo Viana. claro. Com o professor do Hugo Viana. Professora do Viana. Não, mas é Professor do Hugo verdade. Viana. Ainda tenho. Mas olha, isso devia ter Mas foi sido. uma Nós grande devíamos ter leitura. pensado mais à frente. É que o Hugo Eu já Viana queria ir para depois a foi para a Inglaterra. Inglaterra. Meu. Yeah. E Diogo também Claro. vai para um podcast de Manchester para o ano, já vi. Claro. Isto com esta evolução. Fazer o refereeing minute. -10. Aí é muito bom. Aí é muito bom. Bem, Vais Qual é querer o me comentário? lixar, toma lá. Pedro, mas não Vocês surpreendeste, deviam mano. fazer Fixe, foi. a review do estádio. Se fizeram a review do estádio, para, ou se têm feito, deviam fazer, não é mesmo? E normalmente é no Se vlog, não estamos mas a dar uma importância que não queremos dar ao clube, ao Fazemos nos adversário. amor. É pá, lembram-se isso do normalmente Sporting normalmente é no Benfica vlog, contra o mas Sporting eles com estiveram lá. posição na equipa Visitante. visitante, não era adversário. Visitante. Yeah. Não, mas ok. Epá, objetivamente é zero, pronto, porque é o Benfica, mas objetivamente falando, se não fosse. Objetivamente. Efetivamente, É zero. é lampionagem. Não. A Não, nota tem que oficial ser é uma zero, nota, mas tem que ser uma nota baixa, não só pela forma como é as entradas no estádio, que são horríveis e demoram muito tempo, mas Só para também nós é que estar lá são. no. Estar onde nós estamos muito afastados do relevado, não se vê nada quase lá de cima. Não, eu É acho que é isso horrível. dizer, o estádio parece gigante. Tipo, é dos estádios maiores que. A seguir a Wembley, não me lembro de estar num estádio com um sedimento tão grande. É pá, o Barcelona parece muito grande. O do É porque é Dortmund super. parece. Não, mas não acho. a Só Madrid sei que é também a já fiquei. cobertura. Eu já estive a estudar, estou a brincar. Não, mas a cobertura deles é para cima, ou seja, enquanto a nossa é para baixo, percebes? A deles é para cima, então também cria um efeito um pouco mais de ambiente Isso, mas é aberto. defeito mesmo. E há uma coisa que conta muito que é, tu entras no estádio do Benfica e nós entramos no nosso e o nosso primeiro anel, estilo o relevado, Por isso é que tu não sabes quase nada. Eu sempre fiquei espantado de como é que nós parecia que quase não subíamos nada e estamos mais altos do que ficamos em Alvalade. E quase não subimos para aí metade do lance de escadas. O que é estranhíssimo. Em Alvalade aquilo parece o Everest, mano. Já estou sempre a dizer, estou sempre a ver, mete escadas rolantes ali, mano. era o que eu estava a dizer, Bananas. é o estádio do Benfica, estilo, tu entras e a primeira bancada, o relevado está afundado no terreno. Portanto, a primeira bancada é para baixo do nível tipo do chão. Por isso é que tu basicamente tu sobes pouco no Estádio da Luz porque tu não estás a subir o primeiro anel. Está a perceber? Tipo, as escadas começam Yeah. já no Todo o topo estádio do tem primeiro anel. metade, digamos assim, então, yeah. Yeah, Sim. yeah. Imagina, tipo, nessa tua imagem de fundo, estilo, o chão na rua está ao nível dos LEDs, quase, estás a ver? Yeah. É que Fogo, exagero. Não, o que eu quero dizer é tipo, está ao nível do topo. Mas no Benfica, Não, tipo, o primeiro anel. E depois outra coisa que é, as bancadas são muito menos íngremes que as nossas. Yeah. O primeiro anel é assim, estilo Yeah, yeah. meio raso. E portanto, o nosso é tipo assim. O do Benfica dá a ilusão que é tipo assim. É verdade. É o que Por eu estou isso a é que dizer, como o minho é mas parece maior, mais eles, não é? aberto, meu. Parece mais mas eles, É aberto. isso, é isso. mas eles também têm muito mais escadas para tu subires lá para cima do que nós.
no terceiro anel pelo menos. Aquilo tu para subires aquelas escadas, sobes quase as mesmas escadas que Tipo no nós setor para o mesmo. estádio. Sim, 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 Exato, no sim. setor. Pois, Sobes as escadas e Então, ainda tens de subir muitas escadas no tu não setor de tens lá filas. para chegares ao teu lugar. isto realmente, nós estamos aqui com uma análise fantástica, mas vocês sabem que eles fazem da fila A até a Z e depois é a AA, AB, AC, ou seja, Yeah. eles têm quase 40 filas, se for preciso. É assim, e há aqui uma coisa um bocado óbvia, não é? Que são, de alguma maneira, que ele tem que ter mais 15 mil lugares que o nosso estádio, não é? Mais? Tipo, Sim, claro. São 20? Eles têm 70 ou não? Não, não, 65, não. acho eu. Eles estão a aumentar para 65, acho eu. Ok, ok. Tinha ideia que era 65. Ok. Portanto, faz sentido ser maior, ou pelo menos dar a Deve sensação que é maior 65. que o nosso. Epá, estavam Bem, olha, 63 mil e tal, portanto deve ser 65 mil. Já. Porque tem tempo de fechar isto, by the way. Bora, vamos ah, fechar não, tudo. calma. Não, o Sal quer fechar. Ah, ok. Mas queres que o quê? Só faça melodia? Uhum. Só melodia. É. O Ricardo vai acompanhar. Eu não sei se isto está a passar pelos sequer. Estão a ouvir? O Zoom às vezes Não, Não. corta isto, por acaso. não, não Isso não estamos dá a para ouvir ouvir nada. nada. Não. O Zoom corta. Olha, a cena mais grave de todas, eu estudo música, né? Então eu tive uma aula por Zoom com o meu professor e eu tipo a tocar merdas, tipo, está a ouvir? E eu tocava uma cena e ele, não, uma hora inteira sem isto não funcionar. Portanto, parece que vocês nunca vão ouvir Bem, isto. é uma pena. Bem, pessoal, nós gostámos muito de gravar este podcast, foi super divertido. Também pelo Sal, muito obrigado pela tua participação especial. Obrigado. Lá está, adorei gravar isto, incrível, e esperemos estar aqui tão divertidos ao mais para a semana festejar o título de campeão. Obrigado a todos os que viram, saudações, meninas.